Olá e seja bem-vindo a mais um vídeo do OnSign TV Academy. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre moderação de feed de dados. Bom, neste caso de moderação nós teríamos dois cenários principais. Um deles seria o cenário em que temos um data feed que é atualizado remotamente por um link externo, seja uma API, um RSS de notícias, por exemplo, ou algum outro tipo de RSS, ou até mesmo um Instagram, né, que vai adicionando ao data feed automaticamente novos posts de Instagram ou novas notícias que aquele feed de dados de RSS traz para o nosso data feed, né? Então, essa é uma das formas com que um feed de dados pode ser atualizado constantemente, certo? E a outra forma é, alguém pode ir editar esse data feed e aí essa edição tem que passar por uma moderação, alguma pessoa responsável por moderar este conteúdo e aprová-lo, para daí sim esse conteúdo ser exibido nas telas, né? Ser exibido nos aplicativos e assim por diante, nas campanhas, nas playlists que estão utilizando aquele data feed, que estão utilizando aquele aplicativo que utiliza o data feed, por exemplo, né? Então vamos pensar no primeiro cenário aqui. Para criar um data feed, a gente clica aqui em feed de dados e aí conseguimos criar um data feed manualmente, né? Ou de uma fonte externa. Vamos pensar aqui no cenário em que a gente quer um data feed de RSS, né? Poderíamos então utilizar esse RSS da CNN, por exemplo, né? E aí aqui a gente vai desmarcar essa caixa, né? O que isso vai acontecer? Quando a gente desmarca essa caixa, as atualizações desse feed de dados, todas as novas notícias que a CNN adiciona nesse RSS, não serão automaticamente aprovadas. Caso eu deixe marcado, todas as novas notícias que surgirem nesse RSS e o data feed baixar serão automaticamente aprovadas e aí assim demonstradas, né, apresentadas nas suas telas. Então a gente vai desmarcar. Por quê? Dessa forma, a gente consegue validar, verificar essas novas notícias que o feed de dados está passando para a gente antes de deixar que elas apareçam nessas telas, né? Isso é uma forma da gente evitar que notícias sobre determinados assuntos não sejam exibidas, por exemplo. Então, para criar um data feed dessa forma, a gente vai clicar aqui em criar. Nesse exemplo, vou utilizar o data feed que eu já tenho aqui, chamado RSS Data Feed. Quando eu clico duas vezes, eu abro esse data feed, tem aqui as colunas e as linhas, né? E aí, essa minha primeira linha aqui, tem esse ponto de exclamação. Isso significa que essa linha aqui precisa ser moderada, aprovada, né? Então, todos os aplicativos que estão utilizando esse data feed aqui, eles não estão mostrando essa minha primeira linha. Eles só mostrarão essa linha a partir do momento que vier uma pessoa aqui com poder de moderação, né? Poder para aprovar uma moderação, selecionar aqui a linha, clicar em ação e aprovar essas mudanças, rejeitar as mudanças e assim por diante, certo? Então eu posso vir aqui e aprovar essa mudança. Como que eu crio um moderador, né? Primeiramente, eu preciso ter usuários na minha conta, certo? Então para ter um usuário eu clico aqui no meu nome, clico aqui em configurações, aqui no último campo usuários, né? E aí aqui eu posso criar quantos usuários eu quiser. Eu tenho aqui um usuário chamado Daniel e um usuário chamado moderador. Importante lembrar que caso este usuário seja um usuário restrito, ele somente terá acesso àquele data feed caso a gente dê permissão a ele, né? Então no caso do Daniel, por exemplo, se a gente clicar nesse botão de edição e clicarmos aqui em permissões de conteúdo, nós podemos ver que ele já tem permissão ao RSS Data Feed. Certo? Então vamos lá para conteúdo novamente e vamos clicar no nosso data feed. E agora, supondo que eu queira dar ao Daniel o poder de aprovar as mudanças, né? Então sempre que a CNN adicionar uma nova mudança aqui, esse feed de dados não vai ser automaticamente aprovado, essa nova notícia não vai ser automaticamente aprovada. E aí nós podemos clicar aqui nesses três botões, nesse botão com 3 pontos, clicar aqui em editar moderadores e adicionar um moderador. Vamos adicionar aqui o Daniel. E eu consigo selecionar também com qual frequência Daniel será notificado a respeito dessa nova notícia que foi adicionada, né? Então, supondo que a gente vá informá-lo a cada modificação. Clicar aqui em salvar. E agora Daniel e o usuário chamado moderador têm acesso
né, serão notificados sempre que houver uma modificação. Então eu posso fechar, e a partir daí, toda vez que a CNN adicionar uma nova notícia, ela não vai ser automaticamente mostrada nas telas. O Daniel ou o usuário chamado moderador terão que aprovar essa notícia, clicando aqui em ação e aprovar as mudanças. Agora sim, esse feed de dados será utilizado na íntegra em todos os aplicativos que estão utilizando, certo? Agora eu posso clicar em salvar e utilizar esse data feed em qualquer um dos meus aplicativos. Clicando aqui em aplicativos, selecionando aqui um aplicativo que eu queira de notícias e RSS, por exemplo. Seleciono aqui meu aplicativo. Aqui em feed de dados eu seleciono qual feed de dados eu vou utilizar. Eu associo aqui os campos do meu data feed com os campos do aplicativo. Clico em confirmar, dou um nome para ele e clico em visualizar. A partir daí eu já tenho a minha notícia, certo? Bom, e é assim então que configuramos moderadores para feed de dados. Espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima!